Olá, boa noite. Você, amiga internauta, ligada aqui no Toque de Bola. Estamos começando a nossa live de quinta-feira, que vai ter entrevista com o professor Márcio Guerra. A gente vai aguardar ele chegar. Enquanto ele vai chegando, a gente está aqui para poder fazer a nossa apresentação da live, destacar que no Toque de Bola tem sempre informação atualizada sobre o que está rolando no esporte de Juiz de Fora e região. Lembrando que nós temos aí que agradecer também os nossos patrocinadores, a Plask, a Santa Casa, o projeto Cidadão Consciente da Hiperroll Embalagens e o apoio também do Marcelo Pedretti da equipe, que preparam as novidades do serviço da Claro na cidade. Então, hoje a nossa live é aproveitando para... A gente vai conversar com o professor Márcio Guerra, que já está aqui, como vocês estão vendo. Eu estou tentando chamar ele para conversa, vai dar tudo certinho, né? Porque Instagram tem suas gracinhas, a gente vai levando para poder falar um pouco a respeito da queda do Botafogo, já que, caso alguém não saiba, o Márcio é um torcedor apaixonado do Botafogo, e falar um pouco também a respeito do jornalismo esportivo. Falar um pouco de jornalismo esportivo, já que o Márcio passou a vida dele trabalhando como jornalista ou preparando jornalistas para o mercado de trabalho. Então, esperando o professor Márcio Guerra entrar. Lembrando que no Toque de Bola a gente está cheio de informações acompanhando aí a jornada do JF Vôlei na Superliga B. Tem informação sobre o Berabinha, que anunciou a profissionalização da equipe. Então, assim, entra lá. Tem as crônicas do fim de semana. Oi, professor, boa noite. Boa noite, tudo bem, Roberta? Tudo bom? Agora, conseguimos resolver a parte técnica. Agora é só o senhor parar aí no canto que a gente já começa a conversar. Enquanto isso, eu estou cumprimentando todo mundo que está chegando para acompanhar a nossa conversa. Ok. A gente falando aqui, né? Lembrando isso, porque o Toque de Bola está com você. Nós estamos acompanhando o JF Vôlei na Superliga B, tem notícias do Berabim. Então, assim, não falta assunto. Quem quiser, a gente está não só no nosso site principal, toquedebola.es.br, como também nas redes sociais. Professor, eu gostaria de agradecer, né? Eu sei que o senhor está numa reunião, saiu da reunião por conta desse compromisso conosco. Muito obrigada. E primeiro a gente pegou aproveitar o gancho, né? Porque terça-feira foi uma das datas ligadas à imprensa, porque tem dia do rádio, dia do radialista, dia de tudo. Terça-feira foi dia do repórter. Então foi até uma feliz coincidência a gente articular essa live para essa semana, já que a gente celebra também essa profissão que a gente abraçou, né? Boa noite, muito obrigada e as suas primeiras palavras aqui para o nosso público. E o pessoal tá Eu vou chegando, ó. Quem tá tirar, chegando para a live aí, por favor, vai chamando o amigo e avisando. tá bom, vou tirar minha máscara aqui para ficar melhor. É Quero melhor. agradecer o convite, quero agradecer o convite do Toque de Bola, pedir à prefeita autorização para sair da reunião do secretariado, e como ela é botafoguense, ela prontamente autorizou, porque diz que o tema é nobre e o tema é importante para a gente conversar. Quero cumprimentar todos os meus colegas, especialmente os meus ex-alunos que são repórteres, pela data. É uma profissão que eu costumo dizer que não existe nada igual, né? Nós não temos dia igual na nossa profissão, não temos rotina, e isso é o que nos diferencia profundamente. Então, eu acho que nessa data eu não posso deixar de lembrar de vocês, meus ex-alunos, incluindo você, Ivan, de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, professor. A gente também. E vou começar, né, já que a gente tirou o senhor da reunião do secretariado, então, para não perder tempo, a primeira pergunta já vem de uma pessoa que eu já vi que está aqui acompanhando nos comentários. O José Anísio Pitico. Ele deixou a seguinte pergunta: falou que a pergunta é básica e não é a pergunta que não quer calar. Professor Márcio, por que o Botafogo caiu? Muito obrigada pela sua atenção. Um grande abraço. Um abraço para o Pitico, saudações alvinegras, para ele que é rubro-negro. Eu acredito que a queda do Botafogo tem uma explicação muito fácil de qualquer um perceber. Uma diretoria que troca a quantidade de técnicos que o Botafogo trocou. E cada vez que trocava por um pior, que culminou com o Barroca, que é uma calamidade. Alguém enganou esse moço, disse um dia para ele que ele é treinador e ele acreditou. E pior ainda, os dirigentes do Botafogo acreditaram também que ele era treinador. Então eu acho que esse é um problema gravíssimo de gestão,
agravado por uma pessoa inconsequente e irresponsável como o Carlos Augusto Montenegro, que é uma pessoa que já fez bem para o Botafogo e agora só faz mal. A acusação feita por ele contra o Gatito, os áudios vazados propositadamente, ele parece até gente do governo Bolsonaro que fica vazando coisas para poder criar fato político. Então, eu fico realmente assim, tranquilo em afirmar que não há outra culpa senão dos dirigentes. Porque os jogadores não são culpados. Quem contratou eles foram esses dirigentes. Ou indicados por treinadores desqualificados que passaram pelo Botafogo. O Paulo Autuori foi o único que se salvou nessa história toda, e que está provado que ele não era o culpado, que ele não era o responsável. Então, para mim, Pitico e pessoas que estão assistindo nossa conversa, não tem outra explicação que não uma péssima gestão. A Letícia também deixou uma pergunta que cai até em algo que você já mencionou aí na resposta. Olá, boa tarde, meu nome é Letícia, eu queria mandar uma pergunta para o professor Márcio. Você acredita que a constante troca de técnicos no Botafogo foi ponto primordial para rebaixamento do clube? Você já levantou esse coelho no comentário. Exatamente, e quando você troca para pior, quando você troca para melhor, eu acho que tudo bem, né? Mas quando você troca para pior, eu acho que é o registro da incompetência de quem dirige o clube. E o Ivan colocou aqui nos comentários, né? Quem que você acha que seria um bom treinador? Eu já vi hoje o nome de Ney Franco, Dorival Júnior. Socorro! Exatamente, eu fico pensando assim, mas quem que poderia ser aquele técnico, um técnico com pulso, para dar um rumo a esse Botafogo desnorteado? Olha, eu acho que o Botafogo precisa de apostar num técnico novo, nada de trazer gente importada de fora do país. Eu acho que o Botafogo precisa de um treinador que tenha um salário não muito alto, porque a segunda divisão não dá para pagar um salário muito alto, e alguém que tenha realmente uma qualificação. Claro que eu gostaria muito de ter um Tite, gostaria de ter Renato Gaúcho nunca, né? O próprio Diniz não seria uma má escolha do Botafogo, mas eu acho que do cenário hoje que a gente tem, eu espero que o Botafogo não escolha mais uma dessas coisas encostadas que tem por aí. Até o Jair Ventura, que traiu o Botafogo, eu acho que seria um melhor técnico do que essas coisas que já apareceram como sugestão para o Botafogo. Dorival Júnior, pelo amor de Deus, já deu. Né? Ney Franco já devia ter parado. Né? E essa gente continua enganando as pessoas, porque, na verdade, são técnicos que já provaram que não têm qualificação. O Ivan também acrescentou outra pergunta aqui. Os jogadores estrangeiros, né? O Honda, o Calu, que foram os nomes deste ano. O que você acredita que eles não funcionaram como outros jogadores estrangeiros que o Botafogo teve nos últimos anos, entre idas e vindas, que renderam mais em campo, souberam liderar o time, já que são jogadores mais veteranos? Eu não sei, eu acho que o Honda, desde o começo, ele foi escalado na posição errada, ele foi muito sacrificado. Né? O outro não, o outro eu acho que ele não acrescentaria nada desde quando foi contratado, mas o Honda, eu tinha uma expectativa muito grande. E eu acho que o Honda foi engolido por essa má gestão e ele percebeu que não dava jogo. Eu acho que o Botafogo todo foi um bando, porque não tinha comando, nem fora de campo e nem dentro de campo. Então, eu acho que foram apostas que não vingaram, e aí, nesse aspecto, eu esperava pelo menos um pouco mais de empenho dessas pessoas, desses jogadores que vieram de fora. Eu achei que faltou também a eles um pouco mais de dedicação. Uhum. E assim, que lições que a gente pode tirar desse rebaixamento, Márcio? Porque tradicionalmente, até esse último ano, né, o time grande rebaixado sempre voltava. Alguns no campo, outros não. Se a gente for lembrar alguns anos atrás, Ivan, você não está me ouvindo, tá? Esquece que eu estou falando isso. Aí. Tem aquele que pulou a cerca, né? Um que pulou a cerca.
É. É, Esse ano teve o exemplo do Cruzeiro, que sim. conseguiu se assim, está fundado numa confusão tão grande. Não sei se é o mesmo pé ou se o Cruzeiro já é um estágio pior que o Botafogo, se é que isso é possível. O Cruzeiro não conseguiu voltar. Então, que lições que a gente tira do que o Botafogo não mostrou pra gente esse ano, pra gente já preparar o nosso coração e a mente, especialmente quem é torcedor botafoguense, como eu e você, para o que vem aí na Série B em 2021? Eu acho, Roberta, que, na verdade, o Cruzeiro mostra que errou muito e continua errando. Contratar um técnico com um salário de 1.200.000, estando endividado como está, é uma loucura. Não dá para entender por que o clube fez esse tipo de investimento, né? Eu acho que o Botafogo precisa de apostar na base. O Botafogo tem uma base muito boa, formar um time com gente que goste da camisa do Botafogo, trazer uns 3 ou 4 jogadores experientes que possam dar essa garotada uma estrutura para brigar pelo Botafogo. E eu espero que os dirigentes permaneçam com uma comissão técnica homogênea, de qualidade, e não mexam tanto na estrutura. Mas eu confesso a você que eu ando muito desanimado, muito sem esperança disso. Eu confesso que eu também. Porque é um famoso. é, Acho que o Botafogo demorou demais para cair esse ano. Ele ficava toda semana ficava meio que cozinhando a gente, aquela coisa de não caiu agora, mas já caiu, porque tá matemático. E quando caiu mesmo, já não tinha nem força para xingar, para Não, reclamar do que o deixou de mostrar. Você eu também teve essa comentei, sensação? Roberto, eu fiz uma postagem dizendo que, ao contrário das outras vezes, que eu fiquei muito chateado, que eu chorei, que eu no meu cantinho lá, eu falei, poxa, por que você fez isso comigo, né, Botafogo? Dessa vez não, dessa vez eu falei assim, que bom que você caiu, porque não aguentava mais passar tanta vergonha, e continuamos passando vergonha, né? Eu vi hoje uma matéria do Globo Esporte falando que o Botafogo vai tentar terminar o campeonato bem contra o São Paulo, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, não adianta tentar me enganar e nem enganar nós. Nós sabemos que, infelizmente, esse é um destino para o nosso clube que era inevitável. Como eu acho que o Vasco corre esse risco também de seguir, também por incompetência, por problemas na diretoria, por mudança de treinador, por achar que o Luxemburgo ainda é o salvador da pátria e não é, também já demonstrou que não é. Então, eu acho que o Botafogo tem um desafio muito grande. Mas se eu hoje, por exemplo, fosse apostar no Botafogo ou no Cruzeiro, eu ainda apostaria no Botafogo em relação ao Cruzeiro. Mas eu acho que é uma lição que o Botafogo tem que aprender para nunca mais repetir, para a gente não passar por essa vergonha. E aquela história lá que tá também rolando e não se chega em um consenso de transformar o Botafogo em empresa. Você consegue acreditar que isso vai sair do papel? Acho que não. Acho que é uma enganação. Acho que aqueles que iam investir, que gostam do Botafogo, eles desanimaram quando viram o nível da diretoria. O próprio Montenegro espantou essa gente, né, Roberto? É bom lembrar que o É. próprio Montenegro espantou essa gente do Botafogo. E outra coisa, como jornalista, como contar essa história sem pender para o óbvio ou para o. Porque a gente fala, né? Como torcedor, a gente fala que existe determinado torcedores disfarçados de jornalista que fazem matéria. Como jornalista, como contar essa história sem soar como um torcedor amargurado ou soar como aquele torcedor que está tripudiando da tristeza alheia? Eu acho que eu contaria a história começando assim. Era uma vez uma diretoria que não tinha o amor pelo Botafogo como seus torcedores. Era uma vez uma diretoria que resolveu brincar de escolher treinadores. Era uma vez uma diretoria que esqueceu da história, da tradição desse clube, jogou essa história e essa tradição no lixo para simplesmente passar por mais um ano
como se isso fosse impune pelo regulamento, pelo campeonato. E uma competição como o Campeonato Brasileiro, que é um dos campeonatos mais disputados do mundo, esse tipo de comportamento é fatal. Os clubes que não se prepararam normalmente caem. Um ou outro podem cair por outras razões. É claro que eu nunca vou deixar de contar essa história, e aí não é como torcedor só, como jornalista esportivo, dizendo que o VAR foi um dos maiores adversários que o Botafogo teve nesse Campeonato Brasileiro. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Botafogo foi assaltado vários jogos por essa maldita invenção do futebol que foi o VAR, que escolhe inclusive clube, né? Ele tem um clube preferido para ele, que o cara está lá impedido, e como foi domingo passado, né? O cara estava impedido, e aí para eles nunca tem o milimétrico, né? Aí eles cobram do Inter que tenha o VAR marca, mas para o jogo deles não tem. Então eu acho que assim, o Botafogo foi muito prejudicado, mas isso não apaga a irresponsabilidade das pessoas. E, professor, a respeito também pegando também, não só falando de Botafogo, mas também da sua experiência como jornalista esportivo, volta e meia, falando até com alguns alunos que estão aí, ou quem depois for assistir a live, quando a gente perguntava em sala de aula, você quer trabalhar em que vertente do jornalismo? Até alguns anos atrás, poucos levantavam a mão para o jornalismo esportivo, porque não era visto com tanto glamour e prestígio quanto outras editorias, política, economia. Aí vieram os Jogos Olímpicos, vieram a Copa do Mundo, aí de repente o jornalismo esportivo foi para a vitrine. Só que entrou gente demais e às vezes pessoas não tão qualificadas quanto a editoria merece, o que acaba nivelando por baixo. Basta assistir qualquer programa de debate que você fica querendo, tá, mas eu quero entender do jogo, fica parecendo conversa às vezes de boteco, e conversa de boteco no boteco, conversa de sério no ar é outra. E também apelando muito para o entretenimento, que jornalismo esportivo é leve, mas não precisa ter o conteúdo de uma bolinha de sabão. Então, como equilibrar isso, Márcio? Você que já treinou geração, muita gente boa que está zanzando por aí. Olha só, eu acho que assim, é importante a gente destacar o seguinte, só para você ter uma ideia, e as pessoas que estão assistindo, no começo do ano de 2020, né, que é esse ano que a gente vai ficar marcado para nossas vidas, eu tinha uma turma de jornalismo esportivo com 42 alunos. Nós tivemos uma semana de aula e tivemos que interromper. Uma observação importante, todos e todas extremamente apaixonados pelo jornalismo esportivo, fazendo comunicação porque queriam fazer isso. Isso é um número muito grande, muito expressivo. E um detalhe a mais, muitas mulheres. Felizmente, muitas mulheres. Essa é uma realidade que está mudando, inclusive, no mercado de trabalho. Nós já estamos assistindo comentaristas, repórteres. Uma pena que ainda não tenhamos um número sequer que encham a mão para falar de narradoras esportivas, né? Mas eu acho que hoje o jornalismo esportivo ganhou força porque o esporte se transformou num grande negócio. E aí as empresas de comunicação começaram a perceber que não era o patinho feio, mas era o cisne que estava ali para trazer recursos para a empresa. Então eu acho que hoje não é difícil cativar o jornalista esportivo. O mercado de trabalho está difícil, mas está difícil para todos os ramos do jornalismo, né? O jornalismo está se reinventando com outras possibilidades. E eu acho que hoje não é difícil se encantar pelo jornalismo esportivo, porque ele mexe com algo fundamental, paixão, né? O Kotler sempre tinha os P's, né, do marketing, e aí ele depois descobriu que tinha que acrescentar mais um P, o P da paixão. E esse P da paixão faz uma diferença muito grande. Eu perguntei porque quando eu fiz faculdade, né, e já vai aí um bom tempinho que eu formei, né, completou 20 anos esse ano, quando eu falava que queria trabalhar em jornalismo esportivo, todo mundo me olhava como doido, e a gente está falando de 2000, 2001. Não está falando de década de 90, década de 60, de 70, não está falando de tão longe assim. E por isso que eu acrescentei essa pergunta, porque eu gosto de deixar claro
mudança da realidade, especialmente para as garotas se sentirem acolhidas no time, que venham mais. Claro, Chegaram alguns muito. comentários aqui. O Diogo Augusto disse que o Márcio sempre levantou a bandeira para um jornalismo esportivo de qualidade. O Ronaldo Campos falou que tem que abandonar as dívidas, cair para a Série D e recomeçar, porque não existe fazer empresa no caso do Botafogo. Tem aqui, deixa eu ver, o Dudu do Beirabinha, falando que o torcedor e não o jornalista, falando do VAR de domingo, mas acha que o VAR prejudicou o Botafogo na mão na bola do Canu. Mas o maior erro foi do árbitro. Eu nem vou falar desse mão na bola, bola na mão, porque não achei com VAR ou sem VAR, um juiz que me explicasse, que me convencesse com essa regra nova, já que cada um coloca ela de um jeito. Não é, Márcio? Então é loucura. O jogador tem Com que entrar certeza. sem mão agora para fazer. Não, e o papel do bandeirinha acabou, né? Ele não tem mais função nenhuma no campo. Pode jogar sem. Pode ter jogo sem bandeirinha, porque ele não interfere em nada. Ele marca impedimento, aí o árbitro valida o gol. A hora que ele não marca, aí o gol valeu, não valeu. Eu acho que o VAR é a maior aberração que foi criada no esporte, no futebol brasileiro, futebol mundial, né? Pois é, e o brasileiro consegue sempre dar um jeitinho, né? Porque pelo menos na Inglaterra ele dura 1 minuto no máximo. Aqui dá para você levantar, fazer café, fazer o lanche, Não, voltar e ainda estão decidindo, né? aí tem que perguntar se aquela incompetente da Nadime, não sei o quê, né? Eles vão esperar a opinião da Nadime, que sempre fala contra alguns clubes, especialmente o Botafogo. Então, aí depois que ele opina, aí o VAR decide, entendeu? Aí é muito complicado. Eu queria Mas muito aí ter o acesso aos áudios do VAR. Muito. só entrando para não falar que é corporativo, que é para defender Nadine ou nada, mas você já reparou que todos os ex-árbitros, não só a Nadine, todos eles como comentaristas defendem o VAR, né? Assim, é uma Com proteção certeza. assim, né? Todos É a eles defendem, corporação. não só a É a Nadine, eu já vi corporação. o Meira Hit, o que É, comenta na ESPN também, que tá mas gente, a Nadime nem tem ele. uma predileção, né? A Nadime tem uma predileção em relação ao Botafogo. Ela sempre acha que o árbitro está certo em prejudicar o Botafogo. Agora, eu queria também destacar, Roberto, que não são só os árbitros, né? Eu acho que os dirigentes também erraram nisso. Qualquer clube que foi prejudicado, você vê o Vasco está reclamando, o Internacional já reclamou, outros clubes já reclamaram. Os dirigentes do Botafogo nem força para reclamar da arbitragem eles tiveram. Eles são tão bananas que eles nem isso eles fizeram. Então, Nem que seja eu para acho que marcar presença, né? eles entregaram o jogo, né, desde cedo. Morreram cedo. E agora, chegaram umas perguntas aqui a respeito de esporte local. Vou começar pela pergunta relacionada ao seu esporte, que aí fica mais fácil depois para a gente puxar para os outros. O Ivan Elias, sabe esse moço que você já ouviu falar dele? Primeiro, ele deixou um recado aqui para agradecer ao professor pela atenção e participar da live do Toque de Bola e disse que sempre será grato por você ter sido fundamental lá no início da trajetória dele, que foi assim, tipo ontem. Né? Isso. E ontem à noite, digo de passagem. Pergunta: você estava como dirigente no Esporte Clube Juiz de Fora quando o clube fez uma equipe de futebol profissional que, né, pelo menos fez, mas não conquistou os resultados. E o que agora, com a experiência, com a trajetória, com a água que passou embaixo da ponte, você faria diferente? E quais seriam os primeiros passos de um clube como o Esporte para reativar o futebol profissional? Bom, a minha experiência como diretor do clube, né, que cuidava do futebol também, me mostrou que, primeiro, é possível que o esporte volte ao futebol profissional. Basta ter dirigentes que queiram. É uma pena o nosso Julinho Gasparetti ter falecido, porque o Julinho tinha planos, junto comigo, com outras pessoas, da gente voltar com o futebol profissional. Eu sempre que encontro com o presidente Jorge Ramos, eu falo, Jorge, volta, o esporte só tem razão de ser com o futebol, né? O que eu não faria? Nós fizemos 2 anos de futebol profissional. O primeiro ano foi um ano de retorno, um ano de aprendizado. O esporte chegou até a fase semifinal, foi bem. E no ano seguinte, quando estava indo muito bem, cometeu-se o suicídio de contratar o Valdirã.
O Valdirã foi a laranja podre que entrou e desmontou o clube. Na época, o Valtim, que era o diretor de futebol do clube, passou meia hora tentando me convencer a aceitar o Valdirã e dizer que ele ia tomar conta do Valdirã, para o Valdirã não beber, não usar as coisas que ele usava, e não conseguiu controlar. E criou no time uma desarmonia enorme, porque o Valdirã tinha um salário, o Valdirã tinha dia que não conseguia levantar para treinar, tamanho o grau de alcoolismo que ele tinha, e os jogadores não iam correr para ele. A gente sabe que o boleiro é assim, né? Se o cara está ganhando mais do que eu e não corre, eu vou correr para ele. E esse desastre que foi a contratação do Valdirã foi o que culminou com o fracasso do Sport, que vinha muito bem, com grande chance de subir para a primeira divisão, e infelizmente o sonho acabou. Mas é aquelas coisas que a gente só aprende depois que passa, né? Por mais que a gente desconfie, precisava acontecer, né? E no caso dele, essa É, história triste da doença dele que exatamente. o tornou este problema, digamos assim, né? Não, Exatamente, exatamente. era aquele caso que a gente vê em várias histórias por aí, né? Que mesmo que você queira ajudar, se a pessoa não se ajuda, fica difícil, infelizmente, E né? A gente outros perde clubes, várias vidas. depois que ele saiu do esporte, ele ainda foi em muitos clubes, todo mundo dando uma chance, ele prometendo que ele ia tentar melhorar, mas era uma questão de doença, infelizmente, que acabou levando o Valdirã muito cedo, né? E deixaram uma pergunta aqui. Essa pergunta aqui, ô JP Vieira, eu vou fazer ela mais pro final, tá? Ele deixou uma pergunta aqui sobre a classificação moral do Botafogo no brasileiro, mas a gente deixa isso mais pro final. Tem uma sobre o Tupinambás, eu estou procurando aqui na live. Ah, sim. Existe um boato sobre a venda da sede do Tupinambás para uma construtora. Acredita nisso? Eu acho que ele está confundindo Tupinambás com Tupi. Mas, enfim, a gente vai cair agora na questão de patrimônios. A gente teve a É, live aqui com o presidente do Tupi, onde ele falou a opinião dele sobre o assunto. E como eu sei que você volta e meia se posiciona sobre isso, a importância do patrimônio do clube, e sendo uma pessoa ativa no esporte, como você vê isso? eu vejo como com muita tristeza. Eu espero que essa notícia sobre o Tupinambás não seja uma confusão desse participante. Eu espero que ele esteja confundindo com a do Tupi. A do Tupi é um desastre, é um equívoco. Venderam a sede, né? Venderam aquelas lojas, não fizeram nada com o dinheiro, venderam agora Santa Terezinha, promessa de construção de sede campestre, de sede de campo de treinamento, CT, que em cima do prédio vai ter a sede social. Quanto já se viu sede social funcionar em prédio, né? A não ser o Clube Juiz de Fora, que era um clube de dança, e chegou a ser de carteado, mas clube como o Tupi, você está brincando de falar que o clube vai ter 2 andares, 3 andares, sei lá, uma cobertura num prédio, como se isso fosse resolver um problema, que o problema maior está na perda do patrimônio. Felizmente, no Esporte Clube de Juiz de Fora, nós conseguimos evitar isso. Nós fizemos uma frente com o Julinho, com o Edson Costa, eu participei ativamente, muita gente, e impedimos a barbaridade que ia ser feita dessa venda de patrimônio do clube. Então, eu acho que isso deveria ter sido feito pelos torcedores do Tupi, pelo Conselho Deliberativo do Tupi, para impedir essa tragédia. Uma tragédia que, ao meu modo de ver, está matando e asfixiando o Tupi, para muita tristeza de todos nós, porque só faz sentido ter o esporte, ter o Tupinambás, se tiver o Tupi, e vice-versa. A rivalidade entre eles foi que alimentou tanta paixão de quem ainda conseguiu ter paixão pelo um dos três. Então, eu fico muito triste de saber que o Tupi tem um destino muito complicado pela frente. E o J, eu estou olhando aqui, porque o computador está aqui do lado, o FPK falando, existe esse boato na sede, parece que o negócio está bem adiantado, já se referindo ao Tupinambás. Eu confesso que eu estou mais antenada, eu tenho mais informações a respeito da situação do Tupi, mas é bom que a gente vai ficar de olho também para saber isso. E a outra Quem coisa, sabe Marcos, os grandes torcedores do Bahia impedem isso, né? pois é. E outra coisa a respeito
dessas dificuldades que os clubes enfrentam, né? A gente aqui no Toque de Bola, a gente acompanha, a gente acompanhou ano passado, eu já nem sei, mas o campeonato começa em 2020, acaba em 2021, a gente meio que se perde. Mas a gente acompanhou o Baeta na Série D e volta e meia contando as histórias dos adversários. Então a gente foi conhecendo exemplos de clubes que conseguiram se organizar e exemplos de clubes que estão tão enrolados nas suas histórias e das idas e vindas do futebol, quanto a gente vê aqui na nossa região, aqui em Juiz de Fora e outros exemplos. E como que você, como dirigente também, com esse conhecimento, essas dificuldades, a gente está vendo de norte a sul, se não tem um empresário, se não é um clube empresa igual foi o Bahia de Feira, o Palmas, que é um clube bancado por que tem uma estrutura, mas aconteceu aquela tragédia com eles, o Brasiliense que tem mecenas, enquanto o Gama não tem, nenhum dos dois foi para frente. Essas dificuldades, o cotidiano de um clube, porque da venda de patrimônio a alegação é que é para ter dinheiro, mas como equilibrar essa balança, manter o patrimônio e conseguir se manter viável nos esportes? Futebol, sem o patrimônio você perde a referência, você perde o dinheiro, perde a credibilidade. Como é que alguém vai colocar investimento ou dinheiro num clube que não pode te dar nada de retorno? Né? Cadê os sócios? Cadê os sócios? Qual o motivo de um sócio hoje dentro de um clube social? Se não oferece nada e nem competição. Porque nós lembramos do vôlei do esporte, quando o esporte tinha um vôlei que foi campeão mineiro, disputava campeonato brasileiro, o ginásio lotado, super lotado, arrecadava com barra, arrecadava com ingresso, com visibilidade, mais sócios, uma coisa puxa a outra. Então nós precisamos que os dirigentes da cidade entendam que eles precisam ser profissionais. Veja bem, o esporte está revelando para o futebol brasileiro dezenas de jogadores da sua escolinha. Agora mesmo, a gente tem o Guegué, tem vários outros. O esporte ganha o quê? Ele é o clube revelador. Ele é o clube revelador de um monte de jogadores que está indo para grandes clubes brasileiros. Que se venderem esse jogador para o exterior, o esporte poderia ganhar dinheiro suficiente para bancar o futebol dele por muito tempo. Mas o que faz? Não tem uma estrutura profissional que alguém quiser ele para isso, para que esse menino, quando entra no clube, já seja registrado, seja feito todo o processo que exige o profissionalismo. Então, Roberto, eu acho que esse é o desafio. Porque não adianta virar e falar assim, o torcedor não vai no estádio. Vai no estádio para ver o quê? Para ver o quê? Os mesmos de sempre. Eu tenho uma profunda admiração pelo Ademilson, acho que ele é um símbolo de um grande jogador que passou na história do Tupi e no Tupinambás. Mas o torcedor vai ver o Ademilson hoje? Ele é hoje uma atração para jogar meio tempo? Né? Ele é uma referência? Mas eu não sei até que ponto ele pode contribuir. Quando eu vejo o Atlético contratar o Louco Abreu, alguém pode dizer assim, mas o Louco Abreu está ultrapassado. Mas só o que deu de mídia para o Atlético, só o que rendeu de patrocínio para o Atlético, já pagou o futebol do Atlético para esse ano todo. Não é possível que as pessoas não entendam isso. Não é possível que as pessoas não entendam que isso não é difícil de fazer. É preciso ter credibilidade. Roberto, eu tenho mais uns 5 minutinhos só, tá? Porque já estou sendo chamado. Eu estou de olho aqui também. Então, uma última pergunta antes do encerramento, que o pessoal está querendo saber. Na live com o Marcelo Mata, falou-se a respeito de criar um memorial, de trabalhar uma forma de criar um memorial para o esporte em Juiz de Fora, para a gente não deixar as várias histórias que nasceram aqui serem levadas pelo tempo. Seria um sonho seu também? Aí não estou falando nem como atual integrante da equipe da prefeitura, mas como uma pessoa que sempre viveu nesse meio. Com certeza, com certeza. Eu já falei, inclusive, com o professor Marcelo Mata, que eu o apoio completamente. Ele quer fazer um memorial do Marilênio, um memorial do Marilênio no estádio municipal. Eu já tenho, inclusive, já falei com ele que vou doar vários livros que eu tenho ainda de sobra da edição que a gente fez da história do Marilênio. E estou pronto para colaborar, muito pronto para colaborar com tudo. Eu montei o Memorial do Esporte Clube Juiz de Fora, fiz isso com muito carinho, e tem lá relíquias que são importantes das pessoas conhecerem. Eu acho que nós temos que encontrar um espaço para isso, talvez
mas é urgente que seja feito isso, e a gente não pode esquecer da história tão bonita que o Juiz de Fora tem no futebol, no esporte amador, que se perde porque nós vamos ficando mais velhos, daqui a pouco estamos partindo e cadê a história? Né? Não dá para esquecer. Quando eu fiz o livro sobre Maria Helene, eu lembro que junto com as pessoas que me ajudaram, eu falei, eu não posso imaginar que um dia alguém esqueça do que o Maria Helene fez. Porque se esquecer, não faz sentido ter uma pessoa tão importante como ele. Quando eu fui diretor do esporte, eu fazia muita questão de falar com todos os atletas do esporte, das escolinhas, até do futebol profissional. Eu os levava para perto do busto do seu Caputo e falava com eles, vocês sabem quem é esse homem? Quem foi esse homem? Se não souberem, vocês não podem vestir a camisa do esporte. E aí eu contava um pouco da história do seu Caputo. E isso, para quem vestiu a camisa do esporte, sabe que é muito diferente. Conhecer a história do seu Caputo faz toda a diferença para alguém honrar a camisa do esporte. E o mesmo deveria ser feito com o Tupi, com Adão Acauí, com José Paes Soares no Tupinambás, com Agostinho José Férez no Baeta, com Maurício Batista de Oliveira no Tupi, com Mário Eugênio do Bom Pastor. Esses nomes não podem ser esquecidos. Eles são grandes heróis do esporte brasileiro. Então, professor, para despedir, para não estourar o tempo, as perguntinhas rápidas. Quem que você acha que ganha o brasileiro? Se é que alguém quer ganhar esse campeonato. Internacional, sou colorado. E a classificação, além do Botafogo e do Coritiba, que já estão nesse ano na Série B, né, vão cair para essa temporada, quem vai lá fazer companhia aos dois? Eu acho que o Vasco está bem encaminhado e o Coritiba. E o Bahia. Placar moral do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Botafogo 0, dirigentes 20. E nessa live, qual é o placar moral? O que o senhor vai falar para a produção depois lá nas redes sociais? Produção, nota 10 para o toque de bola. Muito bom te rever, Roberto. Eu tenho um carinho muito grande por você, um carinho enorme pelo Ivan, por todo mundo. Então, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer as pessoas que se disponibilizaram a ver agora e que estão vendo depois, e agradecer muito por essa oportunidade. Todas as vezes que me convidarem, eu faço questão de estar junto com vocês. Muito obrigada, professor. Obrigada por desculpa aí ter tirado o senhor da reunião do secretariado. Mas a causa é boa. A causa foi nobre e a gente queria aproveitar para falar disso. Infelizmente, de um péssimo momento do Botafogo, mas felizmente na semana do Dia do Repórter. Agora volta lá para a reunião, porque eu não quero ouvir bronca do pessoal da prefeitura, não, tá? Obrigada, professor. Boa noite. Tchau. Isso, gente. O professor Márcio Guerra participando conosco. Como vocês viram, ele saiu de uma reunião do secretariado. Para quem não sabe, ele é atualmente secretário de Comunicação Pública da Prefeitura de Juiz de Fora, da atual gestão. Então, ele saiu da reunião do secretariado para participar conosco aqui rapidamente. Falou aí a respeito da paixão dele pelo Botafogo e da tristeza por esse ano completamente desastroso do time de General Severiano no Campeonato Brasileiro. Deu também as opiniões dele de quem vive o jornalismo esportivo, de quem acompanha o jornalismo, o esporte e o jornalismo aqui em Juiz de Fora. Então fica o convite, né, para quem chegou agora, a live vai ser salva no IGTV, vai estar no nosso YouTube. Assistam, porque foi 40 minutos, mas vale a pena assistir tudo. Lembrando que a nossa live aí tem o apoio do Plask, do pessoal lá da Santa Casa, do projeto Cidadão Consciente da Hiperroll Embalagens e o apoio também do Marcelo Pedretti da equipe, que estão preparando novidades do serviço na Claro aqui em Juiz de Fora. Amanhã a gente está de volta naquela famosa live do meio-dia. Vamos bater um papo aí sobre os destaques do fim de semana aqui no Toque de Bola, falar um pouco a respeito do JF Vôlei, mas no site tem o JF Vôlei, tem o Berabinha, tem muita história sendo contada. Mas não estou com tempo de ir no site. Vai aqui no Instagram mesmo, dá uma olhada lá nas nossas pílulas, que volta e meia a gente está colocando informação lá, não só o que tem no site, mas também tem vídeos no Instagram. Então confiram, no YouTube tem todas as lives feitas, as mais recentes foram com o presidente do Tupi,
o José Mauler Júnior, né, o Juninho, teve a live com o secretário de esportes, Marcelo da Mata, teve a live com o Luiz Fernando, da OAB, quando a gente falou sobre o racismo no esporte, o racismo no cotidiano. Então, ó, tem muita coisa boa acontecendo. Teve a live semana passada com o Hudson, jogador do Fluminense, que é integrante da Confederação Nacional dos Jogadores Profissionais de Futebol. E ele falando a respeito disso, de como o jogador tem que estar mais atento aos próprios direitos. Então, quer dizer, assuntos variados para todos os públicos. Você pode pensar, mas não me interessa, mas dá uma olhadinha que vai interessar sim. Estamos no Twitter, estamos no Facebook, estamos no YouTube. Ou seja, onde você for, você vai encontrar o Toque de Bola. Então, fique à vontade, compartilhe, chama o povo aí. Lembrando, ó, Toque de Bola tem informação o tempo todo. Nas redes sociais também. Sigam a gente, indiquem, e amanhã, meio-dia, a gente está de volta. Vamos ver se dessa vez a gente não tem apagão, igual eu tive na live semana passada, ou o pessoal do jornalismo resolve não ser da área de humanas, como foi de semana passada com o Ivan, que a gente ele errou as contas lindamente a respeito do Louco Abreu. Então, vamos ver o que tem, confiram depois, deixem sua opinião. Até amanhã na nossa live e até o tempo todo nas nossas redes sociais. Boa noite.